Eu sou Nova. E eu sou Aloy, e aqui é o Open Cloud Daily. Hoje vamos falar sobre sistemas de agentes onde a parte interessante não é mais o prompt. É o contrato de trabalho, o limite do sandbox, o kernel de serving e o plano de controle de runtime. O Google está expondo o Gemini Deep Research como um agente background em formato de API. O Agents Python SDK da OpenAI está fortalecendo a materialização do sandbox, tracing, sessões e aprovações de ferramentas em tempo real. O VLLM está corrigindo modos de falha nas camadas de atenção esparsa, gráfico CUDA, KV Cache, compilador e carregamento multimodal. E o Strands Agent TypeScript está adicionando os controles que fazem um framework de agentes parecer menos um wrapper de demo e mais uma superfície operacional. O valor prático para desenvolvedores é específico. Se um agente de pesquisa roda por minutos, a aplicação precisa de um ID de interação, resumo de string, cancelamento, orçamentos e interface de auditoria. Se um SDK de agente copia arquivos ou subpaths do JIT em um sandbox, a aplicação precisa de regras rígidas de materialização. Se um servidor de modelo trava apenas no hopper com um caminho de atenção, o operador precisa de testes de rollout que correspondam ao acelerador real e perfil de cache. Se um time de agente chama ferramentas, comprime contexto, pagina ferramentas MCP e espera por uma interrupção humana, o host precisa de pontos de controle. Então este episódio é um briefing técnico para operadores sobre as superfícies que decidem se aplicações de agentes sobrevivem em produção, execução em background, arquivos não confiáveis, stores de estado, agendamento de kernel, pressão de contexto, cleanup, timeouts, retriz e aprovação humana. História 1 é o Google abre o Gemini Deep Research Agent através da Interactions API. A mudança importante é que o Gemini Deep Research está documentado como um agente atrás da Interactions API, não como uma chamada normal de modelo Request-Response. Essa distinção parece pequena até você construir em cima dela. Um chat completion geralmente é uma troca síncrona. Manda mensagens, talvez string tokens, recebe uma resposta. Um agente de Deep Research é um trabalho de maior duração. Ele pode planejar, pesquisar, ler páginas, inspecionar documentos, chamar ferramentas, sintetizar fontes e emitir eventos intermediários antes da resposta final aparecer. Na forma da Interactions API, o desenvolvedor inicia uma interação com um agente de Deep Research, habilita o comportamento background e trata a identidade de interação retornada como estado durável. A aplicação deve armazenar essa identidade imediatamente. Se o cliente desconectar, o trabalho pode continuar. Se o string de eventos cair, a aplicação deve resumir do ID de interação conhecido e o último event ID consumido ao invés de iniciar o trabalho de pesquisa novamente. Isso muda a arquitetura do produto. A aplicação não é apenas embrulhando um endpoint de modelo. Está operando um endpoint de workflow. Precisa de uma tabela de jobs, estados de status, comportamento de cancelamento, regras de retry, exibição de fontes, orçamentos de custo e expectativas do usuário sobre latência. Um usuário não deveria ficar encarando um spinner congelado por um trabalho de pesquisa de escala de minutos. Eles deveriam ver estados de planejamento, pesquisa, recuperação, revisão de fontes, síntese e conclusão. O agente também tem ferramentas no contrato. O Google Search faz parte do comportamento de pesquisa. Servidores MCP remotos podem ser configurados com EADers, o que significa que o agente pode alcançar servidores de ferramentas externas através de um limite de protocolo gerenciado. Entradas multimodais como imagens e PDFs podem fazer parte da tarefa. Imagens geradas podem aparecer como artefatos de resposta. E o roteamento de modelo pode envolver o Gemini 3.1 Pro Preview. A parte do MCP merece atenção. Um servidor MCP remoto não é apenas um import de biblioteca. É um provedor de ferramentas de rede com schemas, EADers de autenticação, nomes de ferramentas e modos de falha. Se o agente de Deep Research pode chamar esse servidor durante um trabalho background, a aplicação precisa saber quais ferramentas foram expostas, quais EADers foram enviados, quais limites de taxa se aplicam e o que o servidor pode acessar. Também precisa de um modelo de confiança para documentos. Uma tarefa de Deep Research pode ler PDFs, imagens, páginas web ou arquivos fornecidos pelo usuário. Esses arquivos podem conter instruções ocultas,
texto adversarial, citações enganosas ou conteúdo que tenta redirecionar o agente. A postura correta do operador é que material de Groudin é entrada não confiável. O agente de pesquisa pode resumir, mas a aplicação não deve silenciosamente tratar cada fonte como autoritativa. Isso afeta a UI. Uma boa integração de Deep Research deveria tornar as fontes inspecionáveis. Deveria separar a síntese final da trilha de evidências. Deveria mostrar de onde veio uma afirmação, se o agente usou o CERT, se usou ferramentas MCP e se processou documentos enviados. Se a resposta é usada para decisões de negócio, uma visualização de auditoria de fontes não é decorativa. É parte da superfície de segurança. Execução em background também cria questões de orçamento. Um prompt de uma tacada tem um custo de request relativamente limitado. Um agente de pesquisa com pesquisa, leitura, chamadas de ferramentas e artefatos gerados pode variar bastante. Orçamentos de ferramentas, tempo máximo, contagem máxima de fontes e cancelamento não são controles opcionais. São como a aplicação previne uma tarefa de pesquisa inocente de se tornar um evento de gasto imprevisível. Recover de stream é outro detalhe de operador. Streaming não é só para a resposta final. Pode carregar eventos sobre o que o agente está fazendo. O cliente deveria tratar eventos como estado operacional append-only. Consumir idempotentemente. Registrar o último event de. Se a conexão falhar, reconectar desse ponto. Não duplicar o job a menos que o contrato da API diga que o trabalho original se foi. A razão é a confiança do usuário. Se um usuário solicita uma tarefa de pesquisa longa e recarrega a página, eles esperam que o mesmo job continue. Iniciar outro job pode dobrar o custo, produzir duas respostas competindo e tornar a trilha de auditoria confusa. IDS de interação duráveis são a primitiva que permite ao app se comportar como um gerenciador de tarefas ao invés de uma janela de chat. Há também uma armadilha de linguagem de produto. Chamar isso simplesmente de Gemini com Deep Research subestima a engenharia. Um desenvolvedor precisa modelar transições de estado, submetido, enfileirado, rodando, esperando por ferramentas, eventos de stream, completado, falhou, cancelado, expirado ou parcialmente recuperável. A página de falha não deveria apenas dizer erro de modelo. Deveria dizer ao operador se a falha foi de acesso à pesquisa, autenticação MCP, parsing de documento, reconexão de stream, timeout ou síntese final. Para times de servidor, o padrão limpo é um wrapper de job backing. O frontend submete uma requisição de pesquisa ao servidor de aplicação. O servidor cria a interação, armazena o ID, aplica política de orçamento e retorna um job ID de aplicação ao cliente. Um worker ou consumer de evento segue o stream, escreve atualizações de status, armazena metadados de fontes e expõe um endpoint de leitura para a UI. Isso também dá ao time um lugar para reforçar segurança. O wrapper pode rejeitar tipos de arquivo não suportados, avisar sobre documentos não confiáveis, redigir segredos antes de enviar contexto, limitar exposição de ferramentas MCP e registrar proveniência de fontes. Também pode implementar cancelamento sem depender de uma aba do navegador ficar aberta. O takeaway técnico é que o Gemini Deep Research deveria ser tratado como um workflow de pesquisa autônomo. Pode ser valioso precisamente porque não é apenas um gerador de resposta única. Mas quanto mais autonomia ele tem, mais o produto host deve possuir durabilidade de job, governança de ferramentas, revisão de evidências e controle de orçamento. Para adotar, comece pelo menor escopo. Use um conjunto pequeno de tarefas de pesquisa com critérios claros de sucesso. Salve todos os IDS de interação. Teste streams interrompidos. Teste um job cancelado. Teste um PDF mal formado. Teste falha de autenticação MCP. Teste uma resposta onde a lista de fontes está incompleta. Depois decida se a experiência do usuário é honesta o suficiente para fluxos de trabalho reais. E não deixe o status de preview sumir do planejamento. Agentes preview podem mudar comportamento, formatos de eventos, latência ou roteamento de modelos. Bloqueie o que puder, envolva o que não puder, e mantenha um caminho alternativo para usuários que precisam de uma resposta síncrona mais simples.
A avaliação tem alto impacto para produtos com muita pesquisa, mas só quando a implementação trata a API como um sistema de agente em segundo plano. Se for grudado em uma caixa de chat sem estado armazenado e auditoria de fontes, o risco é confusão, trabalho duplicado e saída não verificável. A história 2 é sobre o OpenAI Agents Python 0.17.1 transformar segurança de sandbox, aprovação de ferramentas em tempo real, rastreamento e reparo de sessão em preocupações de produção. Este é o tipo de lançamento de SDK que parece uma correção de manutenção até você mapear cada correção para uma classe de incidente. As mudanças no sandbox são o primeiro lugar para olhar. A extração de arquivos é limitada. Subcaminhos de repositório Git são validados. Apelidos de raiz do repositório são preservados. Detalhes de erro do provedor são expostos. Estas não são mudanças cosméticas. Elas definem qual material de origem pode ser copiado para um ambiente de execução e como falhas são explicadas quando essa materialização falha. Sandboxes devem limitar o raio de impacto do trabalho dos agentes. Mas uma etapa de configuração do sandbox pode ela mesma se tornar um risco se a extração de arquivos for muito permissiva, se caminhos escaparem da raiz pretendida, se subcaminhos Git apontarem para algum lugar inesperado, ou se o runtime esconder o erro do provedor que diria ao operador o que aconteceu. A extração limitada de arquivos é especialmente importante porque arquivos são entrada estruturada. Eles podem conter arquivos profundamente alinhados, payloads grandes, nomes duplicados, tentativas de traversal de caminho, symlinks, permissões incomuns e taxas de compressão hostis aos limites de recursos. O sandbox deve decidir exatamente o que será materializado, onde cai, e quando a extração para. A validação de subcaminhos Git está na mesma categoria. Um desenvolvedor pode pretender conceder ao agente apenas um subdiretório do repositório. Se o tratamento de subcaminhos for frouxo, o sandbox pode acidentalmente preparar material de origem demais, o material de origem errado, ou um caminho fora do limite pretendido. Um bug de caminho se torna um bug de permissões. As correções de tracing são sobre sobrevivência da observabilidade. O desligamento agora é por melhor esforço. Workers de tracing lot sobrevivem a erros do exportador. IDS de spam no OP são protegidos. Isso significa que falhas de telemetria têm menos probabilidade de travar ou paralisar o caminho da aplicação. Em produção, o trace existe para ajudar a diagnosticar falhas, ele não deve se tornar a falha. Exportadores em lote são um ponto fraco comum. Uma requisição de modelo succeeds, uma chamada de ferramenta succeeds, mas o exportador de trace lança exceção durante o flush. Se essa exceção matar o worker ou interromper o desligamento, a aplicação pode perder telemetria ou travar durante a saída do processo. Tracing por melhor esforço não é um rebaixamento de padrões. É um reconhecimento de que sistemas de observabilidade têm seu próprio perfil de disponibilidade. Reparo de sessão é outra área prática. IDS de ferramentas hospedadas são preservados nas sessões de conversa do OpenAI. Itens de sessão MongoDB corrompidos são pulados. Timestamps de metadados permanecem consistentes entre armazenamentos como MongoDB e Redis. Essas correções importam porque agentes são stateful. Um bug no armazenamento de sessão pode fazer um assistente esquecer ferramentas, falhar ao retomar, ou travar ao carregar registros antigos. Pular registros corrompidos é uma escolha de produção. Não significa que corrupção está ok. Significa que um item ruim não deve necessariamente derrubar toda a sessão. A aplicação ainda precisa de logs e métricas para que operadores vejam que a corrupção aconteceu. Mas a experiência do usuário pode ser melhor se o runtime puder continuar com a parte válida do estado. Preservar IDS de ferramentas hospedadas também é mais do que controle de livros. Uma sessão de conversa pode referenciar ferramentas hospedadas por identidade. Se esses IDS forem descartados ou reescritos, o modelo ou runtime pode perder o link entre uma chamada de ferramenta anterior, um resultado de ferramenta futuro, e a capacidade hospedada real. A identidade da ferramenta faz parte do contrato da conversa. O escopo de aprovação em tempo real é a correção sensível à segurança. Aprovações de ferramentas agora são limitadas por chave qualificada. Em um agente em tempo real, múltiplas ferramentas, sessões ou namespaces podem estar ativos.
Uma aprovação deve se aplicar à ação de ferramenta exatamente pretendida, não a um nome similar no contexto errado. O modo de falha é sutil. Se a identidade de aprovação for muito ampla, uma aprovação para uma ação pode ser confundida com outra ação. Se a identidade for muito restrita ou instável, uma aprovação legítima pode não desbloquear a chamada de ferramenta pendente. Chaves qualificadas dão ao runtime um identificador mais preciso para controle humano no loop. Correções em tempo real também incluem acordar iteradores no fechamento, preservar partes de saída de áudio e evitar mutação de buffers de áudio de propriedade do chamador. Esses são os detalhes sem glamour que decidem se um agente de voz parece confiável. Um iterador fechado não deve deixar um consumidor pendurado. Partes de áudio não devem desaparecer do stream. Buffers passados pelo chamador não devem ser mutados inesperadamente. A validação estrita de recursos do chat completions é outro sinal para operadores. SDKs frequentemente suportam múltiplas superfícies de provedores. Se uma aplicação pede um recurso que o caminho de API selecionado não suporta, falhar cedo com um erro de validação claro é melhor do que enviar uma requisição que se comporta de forma estranha ou falha Dovetail. O conselho de migração é direto. Atualize se você usa agentes em sandbox, agentes em tempo real, ferramentas hospedadas, tracing ou sessões persistentes. Depois teste os limites, não apenas o caminho feliz. Crie uma pequena importação de arquivo. Crie um arquivo mal formado. Tente um subcaminho JIT. Simule uma falha de exportador de trace. Retome uma sessão com itens faltantes ou corrompidos. Aprova uma chamada de ferramenta em tempo real com outra ferramenta esperando por perto. Também teste a visibilidade de erros do provedor. Quando a materialização falha, o operador precisa de um erro útil. Detalhes escondidos causam MOAPs de suporte. Detalhes excessivamente expostos podem vazar segredos. O comportamento correto é estruturado o suficiente para diagnosticar enquanto ainda remove campos sensíveis. Este lançamento é um lembrete de que SDKs de agentes são middleware de produção. Eles tocam arquivos, ferramentas de rede, streams de áudio, filas de tracing, bancos de dados e apps de provedores. Um lançamento de patch pode ser mais importante que um lançamento de recurso se endurecer os limites exatos onde falhas se acumulam. O modo mais seguro de ler as notas de lançamento é por tipo de incidente. Limite de arquivo, limite do JIT, erro de provedor, falha de worker de trace, corrupção de sessão, identidade de ferramenta hospedada, identidade de aprovação em tempo real, integridade de stream de áudio e compatibilidade de SEMA. Se qualquer um desses se aplica ao seu aplicativo, o patch não é uma manutenção opcional. Para equipes com requisitos de compliance, a materialização de sandbox deve ser documentada. Quais inputs podem ser bertar? Quais caminhos são permitidos? Quais arquivos são rejeitados? Quais raízes de repositórios são visíveis? Quais logs registram a decisão? A resposta não deve existir apenas nos internos do SDK. Para equipes executando agentes de voz em tempo real ou multimodais, aprovações precisam de cobertura de testes. Uma aprovação de ferramenta é um portão de segurança. Trate como uma decisão de autorização. Inclua o nome da ferramenta, namespace, seção, argumentos e identidade da requisição pendente no seu audit trail. Um usuário deve ser capaz de saber o que ele aprovou. A classificação é um forte upgrade de confiabilidade e segurança. Não é uma capacidade chamativa de modelo, mas melhora o envelope operacional para sistemas de agente reais. As equipes que mais se beneficiam são as que já lidam com execução em sandbox, sessões longas, interações em tempo real e pipelines de trace. A terceira história é VLLM 0.20.2 mostra como serving de modelos grandes falha nos limites de kernel, KV cache e compilador. Este é um patch de serving compacto com muito sinal operacional. A correção principal é para a tensão esparsa do DeepSec V4. O patch aborda um range de MTP igual a 1 reabilitando o caminho persistente de top K no hopper e garantindo que um kernel main set execute durante a captura de CUDA graph independentemente do comprimento máximo de sequência. Essa frase é densa, mas a lição de produção é clara. Falhas de serving de modelos grandes frequentemente acontecem onde a arquitetura do modelo, comportamento do acelerador, agendamento de kernel e timing de captura se intersectam. O modelo pode estar ok. O prompt pode estar ok.
O servidor ainda pode travar porque um caminho especializado se comporta diferente sob um perfil de captura e hardware específico. O agendamento de tópica de atenção esparsa importa porque o end de serving está decidindo qual trabalho de atenção manter eficiente em escala. Kernels persistentes são usados para manter trabalho residente e reduzir overhead em aceleradores adequados. O Hopper tem seu próprio perfil de performance. Se um caminho está desabilitado ou ordenado incorretamente, uma configuração estreita pode parar de fazer progresso. A captura de CUDA Graph adiciona outra camada. Capturar uma sequência de trabalho GPU pode reduzir overhead durante inferência repetida, mas a captura também congela suposições sobre quais kernels executam e em que ordem. Se um kernel mainset for pulado durante a captura sob uma condição de comprimento máximo de sequência, a execução posterior pode ver estado obsoleto ou não inicializado. É por isso que testes de fumaça não são suficientes. Um prompt simples em um servidor quieto pode passar. A falha pode requerer o modelo afetado, o acelerador afetado, uma configuração MTP específica, atenção esparsa, CUDA graphs e um comprimento de sequência ou padrão de BAT que exercite o caminho problemático. A correção do gerenciador de KV cache do engine V1 é o segundo sinal. Blocos KV podiam falhar ao alocar. O comportamento de KV cache é central para throughput e latência porque cada token gerado depende do estado key value armazenado do contexto anterior. Problemas de alocação aparecem sob pressão. Contextos mais longos, maior concorrência, fragmentação, tamanhos de bloco específicos do modelo e casos extremos do gerenciador de cache. Operadores devem tratar correções de KV cache como mudanças de capacidade e confiabilidade, não apenas correções de bugs. Se o gerenciador de cache desalocar ou recusar blocos incorretamente, usuários podem ver requisições falhadas, throughput mais baixo, latência instável ou decisões de agendamento incorretas. Testes de rollout devem incluir os comprimentos de contexto e níveis de concorrência reais usados em produção. O caminho MXFP4 do GPTOS aponta para a integração de compilador. O release conecta metadados de dimensão oculta sem padding através de um op-fake de MOE para que o torch compile funcione. Um op-fake é frequentemente usado para permitir que sistemas de compilador e tracing façam raciocínios sobre shapes e operações sem executar o kernel customizado completo. Serving de MOE quantizado tem muitos caminhos sensíveis a shape. MXFP4 muda a representação. O dispatch de MOE muda quais experts estão ativos. Dimensões sem padding importam porque o compilador precisa de metadados precisos para gerar ou validar o grafo. Se o op-fake reportar o shape errado, suposições em tempo de compilação podem quebrar mesmo quando a execução e agir parece ok. A mudança do Ken 3 VL remove uma verificação de limite de deepstack que podia falhar sob carga pesada. Isso é uma dica de serving multimodal. Modelos de visão-linguagem frequentemente combinam pré-processamento de imagem, packing de tokens, verificações de limite, geração de texto e parceiros específicos do modelo. Carga pesada pode expor suposições que não aparecem em teste de imagem única. O plano prático de rollout é específico por modelo. Para DeepSec V4, teste Hopper, atenção esparsa, configurações MTP, captura de CUDA graph e sequências longas. Para GPTOS, teste MXFP4 e torch compile, não só precisão default. Para Ken 3 OVL, teste batches multimodais sob carga. Para o Engine V1, teste pressão de KV cache com concorrência realista. É assim também que operadores devem ler notas de patch de serving. Procure palavras como hang, CUDA graph, KV cache, compile, quantização, verificação de limite, carga pesada, parceiro e alocação. Esses termos dizem onde o risco está. Eles também dizem o que seu ambiente de staging deve reproduzir antes do rollout. Uma disciplina útil de produção é manter uma matriz de risco de serving por modelo. Linhas para a família de modelo, acelerador, precisão, quantização, modo de compile, modo de grafo, contexto máximo, política de batch, inputs multimodais, parceiro e configurações de cache. Quando uma nota de patch menciona uma linha, você sabe exatamente quais jobs de staging rodar. Outra disciplina é medir tanto correção quanto vitalidade. Um servidor de modelo pode falhar retornando saída ruim, mas também pode falhar por travar, timeout, fragmentar cache ou desacelerar até que o load balancer desista.
Correções de kernel e cache frequentemente afetam vitalidade antes de afetar qualidade de resposta. Fique atento a rollouts parciais também. Se um fleet tem GPUs mistas, a correção específica para Hopper pode importar apenas em um pool. Se alguns pods usam torch compile e outros não, o caminho de compilador MXFP4 pode afetar apenas parte do serviço. Se tráfego multimodal é roteado separadamente, testes de QAM 3VL precisam atingir essa rota. O patch é pequeno, mas a lição é grande. A infraestrutura de inferência é uma pilha de contratos estreitos. A configuração do modelo, o tokenizer, o cedular, o kernel de atenção, o gerenciador de cache, o compilador, o formato de quantização, a captura de grafo e o parser precisam todos concordar. A confiabilidade em produção frequentemente é decidida por um desses contratos quebrando sob carga. A classificação é importante para operadores que servem os modelos afetados ou configurações similares. Se você não está servindo DeepSec V4, GPTOS MXFP4, QAM 3VL ou perfis de motor V1, ainda assim aprende como avaliar patches futuros. A confiabilidade de serving raramente é genérica. É específica para o hardware, modelo e caminho de runtime. Não faça upgrades de inferência apenas com um prompt de Hello World. Execute contextos longos, lotes concorrentes, payloads multimodais, caminhos de quantização, captura de grafo e modo de compilação. Depois compare latência, taxa de erro, memória GPU, alocação de cache e comportamento de ring antes e depois do patch. A história 4 é Strands Agent Shape Script 1.1 adiciona knobs de runtime para OX, MCP, VAS, compressão de contexto, interrupções, timeouts e retriz. O ângulo útil é que frameworks de agentes estão crescendo superfícies de controle explícitas em torno de comportamentos que antes eram implícitos. Ou que são um bom ponto de partida. Os trans adiciona campos antes e depois das chamadas de ferramentas, além de comportamento pós-invocação e um campo de decisão em Ditarn Aftertools. Isso dá à aplicação um lugar para observar ou modificar o fluxo de runtime em torno da execução de ferramentas. A ordem dos ACs importa. Um hook before to pode validar argumentos, anexar metadados de correlação, aplicar políticas ou bloquear a execução. Um hook after to pode inspecionar o resultado, redigir saída sensível, resumir dados excedentes, emitir telemetria ou decidir se o agente deve continuar. A decisão de end turn é especialmente importante porque nem todo o resultado de ferramenta deve automaticamente acionar outro passo do modelo. Sem hooks explícitos, desenvolvedores frequentemente espalham essa lógica por wrappers, monkey patches e implementações de ferramentas. Isso torna o comportamento difícil de auditar. Uma superfície de hooks de primeira classe deixa mais claro onde o código de ciclo de vida executa e o que ele pode ver. O suporte ao MCP também ganha formato mais orientado à produção. List tools pode paginar. Logs e metadados do servidor podem ser expostos. Existem controles fail open. Clientes MCP ganham descarte assíncrono. Essas são operações de runtime, não apenas agradinhos de protocolo. A paginação importa porque listas de ferramentas podem crescer. Um servidor pode expor muitas ferramentas, ferramentas dinâmicas ou ferramentas específicas do usuário. Carregar o catálogo inteiro em uma chamada pode ser lento ou frágil. Um contrato list tools paginado permite ao cliente lidar com catálogos grandes deliberadamente. Logs e metadados do servidor ajudam no diagnóstico. Se um servidor MCP está lento, faltando uma ferramenta, rejeitando o outro ou retornando um SEMA inesperado, a aplicação host precisa de visibilidade. O comportamento fail open é uma escolha de política. O agente deve continuar quando metadados ou logs não podem ser buscados, ou deve falhar fechado. Diferentes aplicações escolherão de formas diferentes. O descarte assíncrono é uma semântica de limpeza. Agentes de longa duração abrem clientes, transportes, streams e conexões de servidor. Se a limpeza não é explícita, uma execução bem-sucedida ainda pode vazar recursos. Em um processo de serviço, clientes MCP vazados se tornam file descriptors, memória, sockets abertos e seções confusas no lado do servidor. A compressão de contexto é outro knob de runtime importante. O Strands adiciona compressão proativa para gerenciadores de conversa.
As janelas de contexto são finitas, mas agentes frequentemente acumulam resultados de ferramentas planos, logs, documentos recuperados e resumos de raciocínio intermediário. A compressão decide o que permanece disponível quando a pressão de contexto aumenta. A política de compressão não deve ser tratada como um resumidor mágico. É uma decisão de retenção de dados. O runtime deve preservar objetivos da tarefa, restrições, aprovações do usuário, saídas de ferramentas que importam, erros não resolvidos e referências de fonte. Pode comprimir logs repetidos, saídas intermediárias verbosas ou discussões obsoletas. Mas se comprimir uma restrição de segurança, o agente pode agir como se a permissão tivesse mudado. Interrupções humano no loop adicionam um conceito de checkpoint. Um agente pode pausar para aprovação, esclarecimento ou entrada do operador. Essa pausa precisa de estado durável. A aplicação deve saber qual ação está pendente, porque precisa de um humano, quais entradas são permitidas, quanto tempo o checkpoint pode esperar e o que acontece no timeout. Timeouts de grafo e Svarm são relacionados. Grafos e Svarms multi-agente podem fazer loop, esperar em ferramentas lentas ou expandir trabalho além do escopo original. Controles de timeout definem um envelope máximo de tempo de execução. Eles também criam um estado de falha que a aplicação deve tratar. Um timeout deve produzir um resultado parcial útil ou diagnóstico, não apenas uma falha em branco. Tipos de estratégia de retry e backoff de modelo tornam o comportamento de falha explícito. Fazer retry de todo o erro imediatamente pode amplificar rate limites e custos. Nunca fazer retry pode tornar erros transitórios do provedor visíveis para o usuário. Uma política de retry tipada permite à aplicação distinguir falhas de transporte que podem ser retriadas, rate limites, sobrecarga do modelo, erros de SEMA, erros de ferramentas e problemas de input corrigíveis pelo usuário. A ponte VAIS e saída estruturada apontam para limites de segurança de tipos. Quando runtimes de agentes cruzam linguagem ou ambientes de execução, tipos podem derivar. Um SEMA que parece válido em TypeScript pode não serializar corretamente através de uma ponte VAIS. Testes de contrato reduzem o risco de um resultado de ferramenta funcionar em um ambiente e quebrar em outro. Normalizar nomes de ferramentas inválidos é outro pequeno conserto com implicações reais. Nomes de ferramentas frequentemente fluem através de prompts de modelo, APIs de provedores, schemas, trace e protocolos externos. Nomes inválidos podem causar rejeição de provedores, renomeação oculta ou chamadas de ferramentas incompatíveis. A normalização deve ser previsível e visível para que operadores saibam o que o modelo tem permissão de chamar. Agentes locais expondo identidade de modelo ajuda na auditabilidade. Se um agente local executa um modelo, a aplicação deve poder reportar qual modelo foi usado. Isso importa para debugging, benchmarking, revisão de privacidade e reprodutibilidade. Um modelo local respondeu não é suficiente. O ponto-chave para operadores é que um SDK de agentes está se tornando um time. Ele precisa de eventos de ciclo de vida, limpeza, política de retry, controle de pressão de contexto, checkpoints humanos, política de timeout e pontos de inspeção. Quanto mais ferramentas e agentes ele orquestra, mais esses controles importam. Para construtores adotando controles no estilo Strands, projete o painel de controle operacional antes do incidente. Mostre execuções ativas, nó atual do grafo, interrupção pendente, última chamada de ferramenta, evento de compressão de contexto, tentativa de retry, orçamento de timeout, status do servidor MCP e resultado da limpeza. Se você não consegue ver esses estados, não consegue operar o agente. A avaliação é alta para equipes construindo aplicações sérias de agentes TypeScript. Se seu agente chama uma ferramenta e sai, alguns desses recursos podem parecer pesados. Se seu agente executa fluxos de trabalho longos, usa MCP, comprime contexto, pede aprovação ou coordena a execução de grafos, esses controles são a diferença entre um framework e um runtime de produção. A checklist de implementação começa com a classificação. Separe chamadas síncronas de modelos de tarefas de agentes em segundo plano. Zemini Deep Restart pertence ao book de tarefas em segundo plano. Armazene o ID da interação. Grave deslocamentos de string. Forneça controles de cancelamento. Mostre status. Aviso sobre documentos não confiáveis.
Rastreie orçamentos de ferramentas e proveniência da fonte. Para upgrades do Agents SDK, teste concessões de arquivos do Sandbox diretamente. Use arquivos normais, arquivos oversized, caminhos de arquivo estranhos e subcaminhos JIT. Confirme que apenas arquivos intencionados chegam ao Sandbox. Confirme que erros são úteis e redatados. Depois teste falha do exportador de trace, desligamento do processo, retomada de sessão, itens de sessão corrompidos, identidade de ferramenta hospedada e escopo de aprovação em tempo real. Para VLLM, construa uma checklist de rollout que corresponda ao seu caminho de serving. Inclua tipo de acelerador, configurações de gráfico CUDA, contexto máximo, política de lote, tamanho do KV cache, quantização, torch compile, parceiro específico do modelo, tráfego multimodal e nível de carga. Um único prompt não é um teste de rollout. É apenas um check de livenes. Para strands ou qualquer framework similar de agentes, instrumentize o ciclo de vida. Registre eventos antes e depois da ferramenta com IDS de correlação. Decida o que a compressão de contexto pode remover. Defina estados de interrupção humana. Configure timeouts de grafo e Swarm. Escolha política de retro e backoff. Garanta que clientes MCP sejam descartados. Torne a normalização de nomes de ferramentas visível. Em todas as 4 histórias, o PIN de versão importa. Agentes preview, releases de patch do SDK, runtimes de serving e planos de controle de framework podem mudar de comportamento. Fixe versões em deployment. Leia notas de release por modo de falha. Mantenha um cenário de staging para cada limite que você depende. A postura de segurança também precisa ser explícita. Trate documentos carregados, páginas web, saídas de ferramentas, argumentos de ferramentas gerados por modelos e servidores MCP externos como inputs não confiáveis. Evite strings interpretadas onde schemas tipados funcionam. Mantenha credenciais fora de contextos amplos de agentes. Registre aprovações sem vazar segredos. A observabilidade deve conectar a requisição do usuário ao evento de runtime. Um trabalho de pesquisa deve ter um ID de trabalho de aplicação e um ID de interação. Uma execução de sandbox deve ter logs de materialização. Uma requisição de servidor de modelo deve ter modelo, acelerador, cache, compile e metadados de grafo. Um grafo de agente deve ter eventos de nó, ferramenta, retry, interrupção e timeout. A ordem de adoção deve ser conservadora. Coloque Gemini Deep Research atrás de uma fila antes de expô-lo amplamente. Atualize agents Python em staging e execute testes de limite. Role patches de VLLM através de um canário específico de modelo. Adicione controles de runtime strands incrementalmente, começando com OX, timeouts, limpeza e retriz. As equipes mais fortes não tratarão essas atualizações como notícias separadas. Elas as traduzirão em rumboas, como retomar uma string de pesquisa dropada, como investigar materialização de sandbox, como diagnosticar um range de gráfico CUDA, como inspecionar um contexto comprimido e como recuperar de um timeout de interrupção humana. Mais um detalhe de implementação pertence à checklist, defina a propriedade para cada limite. A equipe de produto pode ser dona do estado de trabalho face em usuário. A equipe de plataforma pode ser dona de filas, retriz e enforcement de orçamento. A equipe de segurança pode ser dona do manuseio de documentos, concessões de sandbox e logs de aprovação. A equipe de infraestrutura pode ser dona de canários de inferência e telemetria de cache. Se ninguém é dono de um limite, ele se torna um lugar onde falhas são descobertas apenas depois que usuários reportam. E cada limite precisa de um plano de rollback. Uma integração de Deep Research deve ser capaz de desabilitar ferramentas remotas sem desabilitar cada resposta. Um upgrade do Agents SDK deve ser reversível se mudanças de staging de sandbox quebrarem workflows. Um rollout de VLLM deve drenar o pool de modelos afetado rapidamente se angers aparecerem. Uma mudança de runtime strands deve permitir operadores desligarem uma política agressiva de compressão ou retry antes que ela corrompa estado ou amplifique carga. A documentação deve ser operacional, não aspiracional. Escreva os estados de trabalho, as regras de staging de sandbox, a matriz de teste de serving e os eventos de ciclo de vida do agente. Depois mantenha esses documentos próximos do código e configuração de deploy.
O pior rumbu é aquele que descreve a arquitetura que o time deseja ter em vez da que realmente está rodando em produção. Essa é a diferença entre experimentar com agentes e operar agentes. Experimentos otimizam para a capacidade. Operações otimizam para a recuperabilidade, auditabilidade e falha limitada. A taquiava prática do EP049 é que a infraestrutura de agentes está se tornando mais explícita. Gemini Deep Research move pesquisa para um trabalho de API em background. OpenAI Agents Python fortalece limites de sandbox, trace, sessão e aprovação em tempo real. VLLM mostra como a confiabilidade de Serving depende de kernels, gerenciadores de cache, metadados de compilador e cheques específicos de carga. Strands TypeScript adiciona controles de runtime em torno de OCs, MCP, compressão, interrupções, timeouts, limpeza e retriz. Para construtores, a regra é tornar o estado oculto visível. Armazene IDS. Retome streams. Limite materialização de arquivos. Preserve identidade de ferramentas. Teste pressão de cache. Meça caminhos de kernel. Paginação de catálogos de ferramentas. Descarte clientes. Faça estados de aprovação humana e timeout auditáveis. Se há um movimento operacional para fazer essa semana, escolha o limite onde seu sistema seria mais difícil de debugar e adicione um teste mais um trace. Para algumas equipes isso é uma string de deep research dropada. Para outras é um archive de sandbox. Para equipes de Model Serving é um canário de gráfico CUDA de contexto longo. Para equipes de agentes TypeScript é um evento de interrupção ou compressão de contexto. Obrigado por ouvir o Open Cloud Daily. Notas do show e links de origem estão disponíveis em tobionfitnesstech.com, e voltamos em breve.